Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde para quem está em casa, boa tarde para quem veio até aqui nessa linda tarde de sábado. Eu vou repetir uma frase que o nosso chefe falou. Quando eu falo nosso chefe, é o caboclo das 7 encruzilhadas. E a gente chama de nosso chefe porque foi ele que fundou a religião brasileira da Umbanda. E aí, como ele disse que a Umbanda era uma tenda só, e ele é o fundador, ele sempre vai ser o chefe onde quer que a Umbanda esteja se propagando. E aqui é um terreiro de Umbanda, e de Umbanda ele sempre vai ser. Porque a Umbanda, ela prega caridade no sentido de amor fraterno ao próximo. De acolher, inclusive, o sofrimento que ele chega. A reclamação que ele faz, o agradecimento que ele professa, como ele chega e como ele sai. E o chefe falou assim, que ao retornarem para casa, vocês encontrem seus enfermos curados. E muitas vezes, falando isso, ele fala que o nosso lar também está adoecido. Porque quando a gente está doente, e a gente trabalha, vibra numa frequência da dor, do sofrimento, da negatividade, a gente não só adoece o nosso corpo físico, mas também a gente adoece, impregna essa frequência em todos os objetos materiais. Na nossa casa, no nosso carro, nas nossas roupas, nos nossos utensílios domésticos, sejam eles quais forem. Quem é que nunca ouviu falar de uma casa que teve uma série de equipamentos eletrônicos queimando? É uma casa que está doente, que está com uma frequência ruim. E a defumação, como a gente faz aqui sempre no começo do trabalho, é exatamente para isso, para limpar. Ele limpa o ambiente, que já é um ambiente por si só saudável, porque é um ambiente de cura e de oração, mas ele limpa os nossos corpos. Nosso corpo físico, por isso que a defumação ela é cantada como uma reza. Ela limpa o corpo físico, ela limpa o nosso corpo semimaterial, que é o etérico, e ela limpa o nosso corpo astral. Muitas doenças do corpo astral e muitas larvas, muitas vezes, que são formadas pelos nossos pensamentos doentios, nossos pensamentos de baixa vibração, elas são limpas nesse exato momento da limpeza energética pela defumação. Então, por isso que a gente fala que um terreiro de Umbanda, e aqui, graças a Deus, a gente tem mais do que só um terreiro de Umbanda, a gente tem um sítio, todo ele com uma frequência elevada, com várias pairagens aqui dentro. Só por a gente se movimentar para chegar até aqui, já é um processo de cura. Inclusive, cura da nossa estagnação, cura da nossa inércia. E quando a gente faz esse movimento de querer ir e realizar através da ação, a gente tirou do campo mental e projetou no campo físico. Porque não houve só um deslocamento de vontade, de consciência, houve também um deslocamento de matéria. E isso pode parecer muito pequeno, mas é a frequência disso, a continuidade de querer chegar e chegar, de querer fazer e fazer, de promover essa continuidade, essa ação da vontade, em que a gente muda, inclusive, a nossa vida. Porque a gente começa a acreditar em nós mesmos. E nós somos insubstituíveis para uma única pessoa no mundo, para nós mesmos. A gente precisa acreditar em nós. Porque se a gente não acreditar em nós, ninguém mais acredita. Por isso que Jesus Cristo dizia no seu Evangelho: amai o próximo como a ti mesmo, tendo a gente como referência. Porque o nosso amor próprio, ele precisa ser o primeiro. Porque se a gente não se amar e a gente não se respeitar e a gente não impor limite na nossa vida,
ninguém mais vai fazer por nós. E ninguém mais vai nos amar e ninguém mais vai nos respeitar. Porque aonde existe desrespeito, o amor cede espaço. Então, eu escolhi um tema, na verdade eu não escolhi. Na verdade, é o livre-arbítrio, ele é sempre condicionado quando se trata em terreiro de Umbanda, né? Na verdade, escolheram um tema para a gente conversar hoje à tarde, que são 5 passos. E tem muito a ver com essa nossa introdução, essa ambiência que a gente está criando para poder entender o que a gente vai falar. São 5 passos do amparo, que a teologia de Cáritas nos passou como os 5 movimentos para poder ser amparado. Porque eu sei, e é genuíno essa intenção de todos nós, que a vontade de ser amparado, ela está presente em cada um de nós para chegar até aqui. Na minha e de todos os nossos irmãos aqui presentes. Porque a gente sempre vem com alguma intenção. Seja para se curar física, e essa é uma casa que oferta tratamento em nível de cura física, seja para curar o emocional, que está perturbado, seja para curar o campo mental, que está sem harmonia. E o chefe, o caboclo das 7 encruzilhadas, que fundou a Umbanda no dia 15 de novembro de 1908, fez 117 anos agora, é uma religião bebê que se espalhou pelo mundo. E aí a gente vê e a gente já valida a credibilidade da cura que é feita por essa egrégora que vem trabalhar nessa religião brasileira. E ele disse assim no dia 15, num centro de espírita, sentado numa mesa. Ele falou exatamente essa frase. Amanhã, que seria 16 de novembro de 1908, na casa do meu aparelho, ou seja, já instituiu o primeiro terreiro de Umbanda, e a Umbanda ela tem também essa característica de ser simples, de ser doméstica, porque isso é complexo. Isso vem para mostrar algo que a gente não percebe, que é para curar a família. A Umbanda cura a família, por isso que ela é feita dentro de casa. Ela começa dentro de casa e depois a gente faz um puxadinho para o lado, um puxadinho para o outro, não foi assim? A gente saiu dos fundos, foi para a garagem, da garagem esticou até uma parte, da frente da casa esticou mais um pouquinho, depois se mudou para cá e foi esticando, e daqui a pouco a gente vai ter que esticar mais, porque já tem gente sentada lá na rua. Porque a Umbanda, ela é a religião que cura. Cura corpo, cura alma, cura mente. E ele falou exatamente isso. Amanhã, na casa do meu aparelho, aos que souberem mais, ou seja, aqueles que vêm num fenômeno anímico, mediúnico, nós aprenderemos. E aos que souberem menos, nós ensinaremos. E a ninguém é não deixar ninguém de fora. Ninguém é ninguém. Não é um fulano, o beltrano ou ciclano. A ninguém viraremos as costas. Nem a nós mesmos. Isso nos inclui. E para isso, existem 5 etapas, 5 passos, 5 movimentos que a teologia de Cáritas nos trouxe para mostrar como acontece. A primeira é identificar o porquê que nos trouxe aqui. Isso a gente leva também ao nível extrafísico, quando tem um espírito para ser resgatado no mundo espiritual. Só que a gente sabe que é a gente que cria o nosso mundo espiritual. Porque o umbral, em que a gente lê nos livros e vê nos filmes, ele é um estado daqui, ó, da nossa consciência.
O meu umbral, o meu purgatório é só meu. E por sintonia, por pessoas que estão também enfermos como eu, com a mesma doença, eu me aproximo delas. Então aí geram as afinidades, os grupamentos, e nós chamamos na Umbanda como bolsões. Mas esse conceito de 5 passos, ele serve para nós encarnados. Porque hoje a gente está na matéria, mas a gente é espírito. Aquele bordão que a gente lê tão bonito e que muitas vezes compartilha, sem entender, muitas vezes, que a gente é um espírito numa vivência humana, é de fato. Aqui a gente está só de passagem, como o dia de hoje. Todos nós aqui estamos de passagem hoje e nós vamos voltar para casa. E aí eu pergunto, enfermos ou curados? Porque o primeiro passo para a gente responder essa pergunta é identificar o porquê que nos trouxe aqui. Qual é a minha íntima intenção? Porque eu posso estar disposto a me curar. Mas lembra que a gente precisa tirar do campo das ideias e trazer para o campo das ações? Esse é o primeiro passo. Eu identifico. O que eu quero curar em mim? É a minha perna que dói? É o meu braço que dói? É o meu fígado que está fadigado? É o meu coração que teve um infarto? É a minha mente que teve um AVC? Lembrando que a matéria, o corpo físico, assim como essa capela, assim como essa mesa, é temporário. Algo trouxe isso até aqui. Quem foi? Fui eu mesma. Que pela minha vontade e pelo poder das minhas ações, trouxe a doença até o meu corpo. Então eu posso ser curada dentro de um terreiro de Umbanda? Pode. E vai. Porque a Umbanda não cura só corpos. Curar corpos é curar, trabalhar o efeito. Curar a parte causal é curar a causa, como o próprio nome diz. Então, o primeiro passo para a gente receber a cura é identificar o que a gente precisa curar. A Umbanda é o combustível que vai ser colocado em nós, a vontade genuína, para poder movimentar esse consciencial. Depois dessa identificação, a gente vai fazer contato. Os guias no mundo espiritual, eles vão fazer contato com aqueles espíritos em que eles vão projetar a cura. Mas nós, intimamente, também fazemos contato com a nossa dor. E muitas vezes nós mascaramos. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira tomando veneno, que é as nossas mágoas, os nossos rancores, o nosso estado enfermo, a ruminância de pensamentos, a correria do dia a dia que me impede de sentar e fazer uma meditação, de olhar para a minha vida, porque a gente tem a capacidade de melhorar todo dia, dia a dia, mas a gente muitas vezes não faz esse exercício. A gente não acorda de manhã e o primeiro pensamento que surge, e o que deveria surgir, é: como hoje eu posso fazer diferente e fazer melhor do que eu fiz ontem? Isso se chama melhoria contínua. Mas a gente não faz isso. A gente acorda de manhã já pensando no boleto que a gente tem que pagar. A gente acorda de manhã pensando na roupa que a gente tem que lavar, na casa que a gente tem que arrumar, em bater o ponto na hora no serviço, para não perder o emprego. Isso tudo é importante? É. Mas o mais importante de tudo isso
é pensar como a gente pode ser melhor hoje. E o que a gente vai fazer para isso, de fato, acontecer. Ah, eu posso não responder para minha mãe hoje? Eu posso não esperar ela mandar eu arrumar meu quarto? Eu posso hoje tentar não ser tão agressiva com determinada pessoa, em que normalmente eu sou? Eu posso hoje não colocar lixo na rua? Um exemplo chulo. Mas são várias possibilidades. E esse é o contato que a gente tem que ter com a nossa dor. E dói, incomoda. Porque é muito mais fácil a gente passar uma maquiagem no rosto e esconder as marcas que o tempo deixou em nós. E no rosto espiritual também. Porque os nossos pensamentos, os negativos, eles deixam também marcas no nosso campo mental. A partir, então, da identificação e do contato, nós temos a proteção. E o que seria essa proteção a nível íntimo? Porque a nível espiritual, as falanges de trabalhadores da egrégora, principalmente da Umbanda, em que eu posso falar com efetividade, é mandar os guardiões para proteger aquele grupamento, para poder deslocar com segurança. Mas e dentro da gente? Como é que a gente faz essa proteção? Alguém arrisca? Não se punindo. Porque muitas vezes a gente é autopunitivo. Já ouviram falar que existem vários tipos de assédio? E dentre eles, 2 que são característicos de um grande grupamento? O hétero assédio, quando a gente tem um espírito que vem nos incomodar, e o autoassédio, quando a gente mesmo se assedia. E a gente também se pune. Então, quando a gente se protege, não é encobrir o que a gente faz de errado, mascarar, tapar, como o gatinho faz lá. Faz as necessidades e tapa, encobre. Não. Reconhecer com clareza e com confiança de perseverar na mudança, sem a ação punitiva. Sem aquele pensamento que droga, eu errei. Eu errei com fulano. Eu errei com o outro. Eu errei com o ciclano. E ficar ruminando aquele ressentimento. Isso é uma autopunição. E nisso a gente se fragiliza e não se protege. É o terceiro passo. Então, identifica a dor, faz contato com ela e não seja autopunitivo, porque aí não vai doer. O quarto é transmutar essa dor. Como que a gente transmuta uma dor? A gente olha em um ângulo diferente do que normalmente a gente olha para ela. Porque muitas vezes a gente mascara ela, como a gente falou. E a gente olha de tão perto que aquilo machuca muito. Uma lembrança de algo que agrediu muitas vezes o nosso campo emocional. E quando a gente ressignifica aquela situação que foi muito dolorosa, a gente passa a olhar para ela com um outro grau de maturidade. E a partir desse momento, é como se nós fôssemos pais, mães e avós de nós mesmos. Porque a gente reconhece que quando a gente errou, a gente tinha 1 grau de maturidade. E agora, a gente tem outro. Então, a gente não se pune mais. A gente se perdoa por ter feito o que a gente fez. Cresce como espírito.
reconhece o erro e corrige. E quando a gente corrige, a gente ressignifica, ou seja, a gente transporta. A lei da alquimia fala que a gente transmuta uma energia em outra energia. Lembra da água? Quando ela pega uma única molécula de oxigênio e ela se transforma em peróxido de hidrogênio, ou comumente falando de água oxigenada, a característica dela é a mesma da água? Não, ela se ressignificou. Inclusive, ela ganhou uma ação que ela é bacteriológica, não é nossa engenheira química. É isso? E quando a gente passa por essa ressignificação, a gente naturalmente entra em tratamento. Todos vocês aqui já estão em tratamento. Todos, sem exceção. Aos que os nossos olhos conseguem perceber, pelos rostinhos, e aos que os nossos olhos não conseguem perceber, mas sentem energeticamente. Porque todos vocês, sem exceção, trouxeram irmãos desencarnados junto até aqui. E esses irmãos desencarnados, muitas vezes, têm muito mais mérito do que nós encarnados. Porque a partir do momento em que foi permitido que eles entrassem, eles naturalmente já estão sendo transportados e tratados. E existem 3 tipos de tratamento. Então, como ela trabalha com números, né? São 5 passos, são 4 etapas do caminho, são 3 níveis de tratamento, são muitos números. Mas para a gente, inclusive, quantificar o quanto a benevolência divina tem a nos oferecer. Existe o tratamento pontual, que todos vocês, sem exceção, vão receber hoje. Já receberam, inclusive, quando atravessaram o umbral da porteira. Porque a energia da estrada é uma. Quando atravessa a porteira, eu duvido que vocês não tenham sentido quando botaram o pezinho para fora do carro de vocês. A energia já é outra. Saíram de casa com uma energia, se deslocaram com uma, chegaram aqui e sentiram outra. Nesse momento da outra, já é o primeiro tratamento. De pisar aqui, a frequência já ergue. E o irmão que veio junto, que em algum momento se afinizou, sintonizou com vocês, quando chegou até aqui, também foi permitido que ele entrasse, ele naturalmente já está recebendo um tratamento. Pelas pairagens que existem nesse sítio e pelos guias de Umbanda que já estão trabalhando, inclusive aqui dentro. Porque a gente tem que expandir a nossa consciência e o nosso conhecimento para saber que não é só o fenômeno da incorporação efetivo como tratamento pontual. Já existem agora, nesse momento em que os nossos olhinhos não conseguem perceber, guias de Umbanda aqui dentro, protegendo a entrada, lavando pessoas no lago, curando pessoas na mata, levando pessoas até a pedra, porque quando foi pedido que nós adquiríssemos esse local, o nosso chefe, ou melhor, nosso subchefe, porque o chefe é o 7 Encruzilhadas, mas ele é junto com Encruzilhadas, ele tinha uma exigência, ou melhor, ele tinha 3 exigências. Não podia ser uma só. Tinha que ter pedra, tinha que ter água, tinha que ter mata. Porque ele precisava desses 3 elementos para poder trabalhar. E a gente que lutasse. Para adquirir recurso, para adquirir vontade, para poder botar a vontade em ação e para lidar com as adversidades e os obstáculos que colocariam no nosso caminho. E eu posso garantir para vocês, não foram poucos. É ou não é? E não são até hoje.
Então, o tratamento, e eu comecei a conversar agora sobre o tratamento para poder falar para vocês que o primeiro é o pontual. Chegaram até aqui e já estão recebendo. Sentaram aqui dentro desse espaço que foi delimitado, já estão recebendo o segundo tratamento. Começou os cantos, já estão recebendo outro tratamento, que é a frequência do canto. Começou a defumação, já começou a receber um outro tipo de tratamento, que é a limpeza etérica. Começou o trabalho com os guias em terra, já estão recebendo o outro tratamento. O passe, o contato com o guia de Umbanda. Aquele guia que é trabalhador, que ele não se desloca sem uma boa intenção. Que ele não sai da casa dele, do sítio, da colônia onde ele está, para chegar até aqui e não fazer o trabalho dele. Lembra quando a gente começou a nossa conversa lá na frente, que um dos passos é o contato com a nossa dor? Pois ele vai vir e vai fazer a gente ter contato com a nossa dor. Essa homilha já faz. Eu posso perceber energeticamente que enquanto a gente vai conversando, e sim, nós estamos conversando, mesmo que seja, por enquanto, aos olhos vistos, um monólogo. Mas a nossa mente está dialogando. Eu estou falando e vocês estão reconhecendo em si esses pontos citados. O pontual, o tratamento pontual é esse. A dor já está identificada. A transmutação já está acontecendo. Se não para amanhã, para algum momento ela vai acontecer. Podem ter certeza que essa semente ela vai germinar. O segundo tratamento é o consciencial, que é através desse diálogo. Fazendo a gente reflexionar sobre as coisas que são viáveis de mudarmos na nossa vida, na nossa estrutura familiar, na nossa estrutura profissional, para que a gente tenha mais liquidez, não só financeira, mas também energética, que a gente passe por processos evolutivos, de fato evolutivos, da matéria e do espírito, para que a gente seja um espírito mais livre dos nossos apegos, dos nossos controles, porque a gente é hábil em controlar. Eu quero controlar a minha vida, eu quero controlar o que me acontece, eu quero controlar a minha esposa, eu quero controlar a minha namorada. A gente é hábil em controle. Só que o que é mais viável de nós controlarmos, que é o nosso emocional, a gente não controla. A gente reage a qualquer situação. E muitas vezes a gente deixa a nossa humanidade de lado e reage com a nossa animalidade. Mas essa reflexão é a nível consciencial e já é o segundo tratamento. Pontual é o passe, é chegar até aqui, é pisar no verde, é botar o pé no chão para descarregar de fato. Mas essa conversa, ela é consciencial. E por isso que os 7 encruzilhadas, toda quinta-feira às 20 horas, ele fazia essa conversa. Porque ele era o espírito que vinha para ensinar. Amanhã, na casa do meu aparelho, aos que souberem mais, aprenderemos. Aos que souberem menos, ensinaremos. Ele vinha para ensinar. Porque o garoto que era o aparelho dele tinha apenas 17 anos. Imaturo. Mas hoje, 117 anos depois, os conceitos de Umbanda nos fez amadurecer. E hoje nós, com 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, que é a nossa média de público aqui hoje,
Hoje nós podemos dizer que nós somos maduros. Ou trabalhamos a nossa maturidade todos os dias para não tropeçar sempre na mesma pedra. E é o tratamento consciencial. E o tratamento causal? Aquilo que teve uma causa, que está lá atrás, e que essa causa reflete em efeitos no dia presente. Sabe aquele acontecimento que é recorrente? Eu não me dou bem com fulano, não me dou bem com ciclano, eu não me dou bem com A, B e C da minha família, do meu trabalho. Será mesmo que o problema são todos os outros? Ou será que é a minha postura frente à minha vida que precisa ser trabalhada? Isso é um tratamento causal. E para isso a gente também tem outras ferramentas, que não são só dentro da Umbanda, mas as apometrias, as constelações e todas essas terapêuticas holísticas em que os terreiros, as casas espíritas oferecem. Mas isso é terceirização de trabalho. Um trabalho que muitas vezes é nosso e que a gente ainda não tem maturidade para fazer. São viáveis? Sim. São efetivos? Sim. São importantes na nossa vida para nos ajudar como ferramenta? É óbvio que sim. Mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai estar sempre precisando de uma mesa, sempre precisando de uma constelação, sempre precisando de uma apometria. Por isso que a gente precisa ter autonomia e maturidade para poder lidar com a nossa causalidade. A causalidade, muitas vezes, das conformações familiares, profissionais, amigáveis, que estão ali perturbando e desarmonizando os nossos convívios. E com isso eu encerro a nossa família, para que ela não se estenda muito, porque a gente gosta de conversar, né? Se deixar, a gente fica divagando sobre os conceitos da vida, sobre os conceitos espirituais, sobre os conceitos de cura, e a gente leva adiante. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Tenham certeza que hoje foi um passo importantíssimo, assim como todos são, todos, em que o nosso campo mental projeta nas nossas ações a nossa intenção. Porque isso, como eu comecei lá no começo e vou repetir agora, porque de fato ele é muito importante, ganhamos credibilidade quando a gente fala que vai fazer, mas sobretudo que a gente faz. A gente ganha credibilidade e a gente amadurece. Muito obrigada pela presença de todos. Momentos, recados, dia 4, domingo de janeiro, vai ser a nossa ritualística anual, com os batismos, com os casamentos, com os rituais de Umbanda, e todos vocês estão convidados. Inclusive terão casamentos, que é lindo dentro da Umbanda. Retornamos em fevereiro com atividades abertas ao público. A primeira linha de trabalho são os caboclos, que é o tratamento pontual, que já é o tratamento em que todos nós viemos buscar. E quem de fato precisa de uma orientação espiritual, mas de fato que já não tenha que repetir, o guia repetir o que já foi dito muitas vezes, quem de fato precisar muito de algo muito importante que ainda não tenha recebido instrução, pode pegar a ficha de novo com a dona Eliette, tranquilamente,
e passar com a segunda linha, que vai ser de orientação pelos malandros de Umbanda. Mas os caboclos já vão fazer o fechamento dos campos de vocês, preparando para esse período difícil que é essa passagem, essa virada de ano, encerramento de ciclo, como a gente fala. Que não à toa acontecem as grandes brigas familiares, profissionais, amigáveis, porque são ciclos delicados de sobreviver nesse período. Dentro do Evangelho, a gente atrelaria aos 40 dias no deserto de Jesus Cristo antes do seu ministério. Então é um período, sim, de provação. E todos vocês, por terem chegado até aqui e passado com os caboclos, naturalmente já vão estar com uma frequência harmonizada para enfrentar esses dias difíceis que se seguem. Muito obrigada a todos. Peço silêncio para que os guias possam realizar os trabalhos com efetividade e se mantenham em prece. Deixem a conversa para depois do trabalho lá na área aberta, tá bem? Muito obrigada.